Estamos cercados por extraordinárias obras da engenharia, constantemente superando os limites do que é possível. Sem a engenharia, não haveria mundo moderno. Cidades gigantescas, infraestruturas surpreendentes e invenções engenhosas. A engenharia é o segredo para transformar sonhos em realidade. Para alcançar alturas vertiginosas, a tecnologia atual depende de avanços feitos por engenheiros da antiguidade. É impressionante que tenham realizado isso. Como as civilizações antigas construíam em tamanha escala. Eles elevaram o nível da construção de um jeito que ninguém imaginava possível. A capacidade de pura engenharia é impressionante por si só. Desafiando as leis da física e atrevendo-se a sonhar alto, eles construíram as maravilhas do mundo. De pirâmides colossais a templos admiráveis e poderosas fortalezas. Tudo com as ferramentas mais simples. Imagine as habilidades necessárias para construir algo assim. Agora é possível desenterrar os segredos dos primeiros engenheiros. Eles se organizaram para construir edifícios que sobreviveram à devastação do tempo. E revelar como sua genialidade montou as bases para tudo que construímos atualmente. Engenharia ancestral. Desde a criação dos primeiros edifícios do planeta, engenheiros e arquitetos pioneiros se uniram por uma única força impulsora: a religião. A inspiração divina resultou em técnicas de construção inovadoras, ultrapassando os limites da engenharia. Templos grandiosos foram construídos em homenagem aos deuses e ainda é assim nos dias de hoje. A religião ainda é uma parte importante do mundo moderno. Muitos têm design minimalista, como o Templo de Lotus na Índia, construído em menos de 10 anos. Revestido em puro mármore branco, 27 pétalas cobrem a estrutura. Mas no mundo antigo, os templos eram mais elaborados. E suas construções levavam décadas ou até séculos. Nada se compara à grandiosidade e ao esplendor dos templos antigos. É o tipo de edifício que todas as culturas antigas têm em comum. Não poupavam gastos na tentativa de os engenheiros criarem maravilhas cada vez maiores. As ferramentas e técnicas rudimentares não atrapalhavam suas ambições. Formaram edifícios de tirar o fôlego, cada um com sua própria história. Mas há um que se destaca dentre os outros. Escondido no interior da selva cambojana, um templo que ofusca todos os outros. Angkor Wat. Um complexo de 900 anos que se eleva na várzea do rio Mekong. É uma das maiores estruturas religiosas do mundo. Um vasto monumento que cobre mais de 160 hectares. Não dá para se decepcionar com o Angkor Wat. Andar pelos corredores é uma experiência incrível. Santuários de pedra se erguem como se quisessem alcançar o céu. Corredores intermináveis esculpidos com os maiores relevos do mundo. E em seu centro, uma estrutura magnífica tão alta quanto a Ópera de Sydney. É um lugar feito para os deuses. Mas Angkor Wat é mais do que uma grande construção. É também uma obra-prima do artesanato, da decoração escultural e, claro, da engenharia. O templo está orientado precisamente para o pôr do sol. E mais de 18 alinhamentos astronômicos foram considerados em sua construção. A precisão dessa estrutura de pedra não honra apenas os deuses, mas também é imprescindível para a estabilidade do templo, visto que foi construída em uma área pantanosa que sofre constantes monções.
Deve ter sido um baita desafio construir o templo sem deixá-lo afundar. Foi construído em 30 anos. Em comparação, algumas das grandes catedrais medievais demoraram mais de um século para serem construídas. Angkor Wat foi feito em uma escala totalmente diferente e se manteve por muitos séculos. Ainda hoje é uma construção incrível. Muitos dizem que o poder dos deuses inspirou tal genialidade da engenharia para que alcançasse o apogeu da construção de templos. Angkor Wat ainda é cercado de mistérios. Como uma sociedade primitiva com pouca tecnologia construiu uma estrutura colossal? Atualmente temos ferramentas e técnicas de construções que ajudam os engenheiros e arquitetos a desafiar os limites da criatividade no projeto e na construção de locais religiosos. Mas nada se compara com esses edifícios antigos. E para que projetaram essa maravilha antiga? Há várias hipóteses, mas estamos sempre supondo com base nas evidências arqueológicas que encontramos. Será que foi só um templo de culto? Ou teve uma função mais misteriosa? Para compreender por completo os segredos de sua engenharia, temos que analisar o passado, aquele que pode ter sido o primeiro templo. Um projeto divino construído por uma civilização sem ferramentas metálicas, nem sociedade formal ou uma língua escrita. Como pôde uma cultura tão primitiva construir um templo monumental para os deuses? Em 1963, uma escavação no sudeste da Turquia revelou placas de pedra de calcário ao longo de uma colina. No início, acreditou-se que eram vestígios de um cemitério medieval abandonado. Mas 30 anos depois, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt decidiu investigar as pedras localizadas mais acima da colina. Ele logo percebeu que estava observando um sítio arqueológico mais antigo. E isso deveria ser um achado mais importante. Enterrado embaixo daquelas pedras, Schmidt descobriu algo extraordinário. Göbekli Tepe. Pedras esculpidas gigantes, posicionadas em círculos. O exame de radiocarbono apresentou resultados espantosos. O sítio teria cerca de 11 mil anos. Provavelmente construído no final da última era do gelo. Coincide exatamente com as datas do início da agricultura. Mais de 5 mil anos antes da invenção da roda. De alguma maneira, essa civilização desconhecida superou os imensos desafios da engenharia para construir monumentos de pedras gigantes em um complexo que se expande, incluindo monólitos em forma de T que vão de 2 a 5 metros de altura. A construção desse santuário foi um projeto enorme. O tamanho das pedras é extraordinário. São mais altas que os humanos. Foi preciso cortar do leito de calcário, depois extrair e arrastar até o local de construção. Ali tiveram que talhar cuidadosamente. Uma operação que deve ter necessitado centenas de pessoas somente com as ferramentas da Idade da Pedra à disposição. Toda essa execução é uma proeza da engenharia. Será que esse misterioso lugar era um lar de pessoas ou um local sagrado antigo? As pistas podem estar nas próprias pedras. Muitas dessas pedras foram talhadas com detalhes complexos, como mamíferos, aves e criaturas parecidas com lagartos. No centro, há 2 pedras grandes em forma de T. Observamos que elas têm formatos humanos, com braços e mãos representados. Tais entalhamentos podem representar corpos de pessoas estilizadas ou deidades misteriosas. Alguns especialistas acreditam que o lugar era destinado ao culto. Os arqueólogos defendem que Göbekli é algum tipo de lugar ritualístico. É pouco provável que tenha sido um assentamento permanente. Parece que as comunidades pré-históricas acreditavam que a melhor maneira de manter os deuses felizes era construindo e decorando em sua homenagem.
Mas com certeza, para levantar essas pedras, era preciso alguma tecnologia de engenharia. Mesmo hoje, isso seria um desafio. Mas deve ter sido extremamente mais difícil antes da invenção da roda e outro avanço da engenharia: a polia. Um mecanismo projetado para facilitar o transporte de cargas pesadas, a polia pode ter a força necessária para elevar um objeto, duplicando o peso que uma pessoa consegue levantar sozinha. Com várias polias, esse número aumenta. A bordo de um barco do século XVII, um único par de mãos podia utilizar o sistema de polias para içar uma vela muito mais pesada. Na era industrial, desenvolveram máquinas com ainda mais potência de elevação. Em combinação com motores e sistemas hidráulicos, os maiores guindastes ainda usam a física das polias para mover objetos incrivelmente pesados. Os guindastes são ferramentas muito importantes em construções modernas. Eu consigo pensar em pouquíssimas estruturas que não precisam de guindaste em alguma etapa. A tecnologia do guindaste se tornou mais potente para levantar mais alto e de forma mais rápida pesos muito maiores. Com 250 metros de altura, o Big Cow é o maior guindaste terrestre. Impulsionado por 12 motores, é capaz de levantar até 5.000 toneladas. Mas nos milênios anteriores à invenção dessas tecnologias, como os antigos faziam para mover pedras tão grandes? É um enigma da engenharia que fascina especialistas há séculos. Nenhum é tão famoso quanto o sítio pré-histórico, no sul da Inglaterra. O Stonehenge. Stonehenge é um dos sítios arqueológicos mais icônicos. Com mais de 5.000 anos, o monumento é uma distribuição circular de pedras sarracenas enormes. Cada uma pesa cerca de 25 toneladas. A maioria dos arqueólogos concorda que as pedras foram transportadas por vias fluviais e arrastadas por terra, antes de serem colocadas em suas posições, utilizando cordas de fibra vegetal e plataformas de madeira. Considerando os esforços necessários, Stonehenge foi um templo antigo de importância? No século XVIII, uma descoberta sugeriu que as pedras não teriam sido colocadas aleatoriamente. Pelo contrário, parecem estar dispostas com precisão para uma função específica. Todas as pedras de Stonehenge foram construídas seguindo um eixo simétrico. Esse eixo estava na linha de solstício, apontando para o nordeste, para o nascer do sol no verão. Stonehenge foi elaborado para marcar o dia mais longo, quando o sol nasce diretamente na pedra principal, Hailstone, e projeta uma sombra ampla que penetra o círculo pela entrada central. Além de uma civilização antiga ter levantado e esculpido essas pedras gigantes, também alinharam perfeitamente com eventos astronômicos. Uma verdadeira façanha da engenharia de precisão. Observando os movimentos do Sol e coordenando centenas de pessoas bem organizadas, os engenheiros antigos criaram uma obra-prima admirada até hoje. Stonehenge é um lugar muito especial devido a seu particular alinhamento solar. Não há dúvidas de que os construtores de Stonehenge estavam tão interessados no céu quanto na terra. Será que este antigo monumento era uma espécie de observatório solar pré-histórico? O fascínio da humanidade pelo céu não diminuiu ao longo dos milênios. Hoje, um dos maiores e mais tecnológicos observatórios do mundo está localizado no cume de Mauna Kea, no Havaí. Construído acima de mais de 4.000 metros do nível do mar, em um local com pouca interferência luminosa. Engenheiros construíram mais de 12 telescópios de ponta. O mais poderoso é o observatório Keck. Cada um dos 2 telescópios tem 8 andares, pesa 300 toneladas e funciona com precisão nanométrica. Equipados com 2 espelhos de 10 metros de diâmetro,
Os dois telescópios apresentam resultados incríveis. Imagens de objetos distantes em nossa galáxia e além. O Conde Haraldson, como personagem histórico, não existe. O interessante no Conde Haraldson é que ele representa uma figura muito importante dentro da sociedade viking ou da sociedade nórdica, que é essa figura do conde, do senhor da guerra. Ele é essa figura de líder de uma sociedade. Ele e sua família vivem numa casa grande, com um grande salão, onde são tomadas todas as decisões, onde são feitos banquetes, onde ele conversa com seus súditos, porque não são súditos, são homens livres. Então, se ele não agir direitinho, se não agir bem com eles podem decidir que ele deixe de ser o líder e podem até desafiá-lo a deixar de ser o líder. E vemos isso na série quando Ragnar o confronta e acaba expulsando e se tornando o líder daquela sociedade. É um tipo de cargo que é móvel, não depende do nascimento, mas é preciso contar com o apoio do povo. Sérgio sempre quis ir para a Lua. E o filho dele sabe que no caiaque esse sonho pode se transformar numa viagem. Lá ele encontrou as passagens mais baratas. Hotéis que não são 5 estrelas. São uma constelação inteira. E o aluguel do carro, quer dizer, da nave espacial, foi facinho. 3, 2, 1, lançar! Comece a planejar sua viagem dos sonhos hoje mesmo. Caiaque, sonhe, busque, viaje. Você já imaginou conhecer a Terra Santa e visitar os lugares onde Jesus nasceu e viveu? Agora você pode. Acesse ultrafarma.com e compre R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira, com selo Ultra Prêmio. Assim você concorre a viagens para a Terra Santa, com direito a acompanhante e também a iPhones 14. Ultra Prêmio, uma outra oportunidade para você conhecer a Terra Santa. 300 presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. A um custo médio de cerca de $700 mil por dia. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de $10 milhões em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. No History 2, sabemos do que você gosta. Por isso, neste fim de semana, te recomendamos uma viagem ao Big Bang. Saiba como uma série de acontecimentos épicos se conectaram para tornar possível a nossa vida e o mundo em que vivemos. Não perca a grande história, domingo à tarde, no History 2. Muito mais história. Outra civilização antiga parece compartilhar de tamanha obsessão com o céu. O Antigo Egito. Desde o ano 3500 a.C., os engenheiros egípcios construíram alguns dos melhores templos da história mundial. O Egito era conhecido antigamente como o lugar mais religioso de todos. Seus monumentos enfatizavam a ordem, a simetria e a grandeza. E eram vistos como lar de deuses e reis a quem se dedicavam. Os antigos egípcios eram construtores de templos prolíficos porque os deuses eram cruciais para sua sociedade. Mas o que levou os antigos egípcios a construírem templos em escala monumental? Um dos melhores foi erguido no século 13 a.C.
pelo faraó Ramsés o Grande. O templo duplo de Abu Simbel. O templo é uma estrutura enorme, com todos os entalhamentos feitos na própria pedra, em vez de uma construção em superfície plana na parte exterior. Talhado diretamente na lateral da montanha e dedicado a vários deuses egípcios antigos, também servia como lugar de descanso para o faraó e sua rainha Nefertari. 4 colossos sentados de Ramsés II protegem a entrada do templo de 30 metros de altura. A entrada inteira e as próprias estátuas estão entalhadas na mesma rocha. Apenas com ferramentas simples, os antigos egípcios cavaram mais de 60 metros até a câmara interior de Abu Simbel. Esse templo também está alinhado com precisão. Em dias específicos, a claridade penetra no interior do templo. Um deles é 22 de fevereiro, celebração da agricultura e da temporada de cultivo. Depois, em 22 de outubro, marcando o início da temporada de inundações. As estátuas de Ramsés II e Amon ficam bem iluminadas. Ao adentrar esses locais escuros que se iluminam de repente em determinados momentos, temos uma sensação de encanto difícil de expressar em palavras. Enquanto a estátua de Ptah, o deus egípcio do submundo, permanece em escuridão perpétua. Esse templo é um exemplo legítimo da genialidade dos antigos egípcios. Abu Simbel sobreviveu desde a antiguidade para ser ameaçado pelo mundo moderno. Com a decisão de construção de um dique em Assuã, no início da década de 1960, descobriu-se que o templo seria inundado pela cheia do rio Nilo. Mas os engenheiros bolaram um plano extraordinário para garantir sua sobrevivência: mover a estrutura inteira de 16 mil toneladas. A Unesco iniciou uma operação para resgatar o templo. Ele foi cortado em pequenos pedaços. O templo de Ramsés foi cortado em mais de 1000 blocos, cada um pesando entre 3 e 20 toneladas. Tudo isso foi levado a um planalto do deserto, 64 metros mais alto que o local original, bem acima do novo nível da água. Foram mais de 2 anos de trabalho árduo. Mas, com o tempo, os blocos foram reagrupados. Foi muito interessante ver a maneira que desconstruíram e reconstruíram esse edifício monumental do Antigo Egito. Um enorme quebra-cabeças da engenharia. Em 1968, Abu Simbel foi reinaugurado no novo local mais elevado. Essa ainda é uma das maiores proezas na história da arqueologia. Um templo egípcio icônico resgatado graças à engenharia épica. Mas Abu Simbel está longe de ser o maior templo construído no Antigo Egito. Os grandes templos eram criados para impressionar, dando uma noção da dimensão dos humanos perante a Terra. Exibindo características que necessitavam de uma engenharia formidável combinada a um estilo artístico excelente. Obeliscos altos, portais gigantes e entradas enormes. Construções jamais vistas no mundo antigo. Havia uma que se destacava dentre os outros: Karnak, localizado na margem oriental do Nilo, em Luxor. É o maior complexo religioso construído no Antigo Império. A estrutura tem centenas de metros em todas as direções. É um complexo de templos deslumbrante, com santuários e caminhos sagrados. É enorme. É o templo mais impressionante do mundo, em vários sentidos. Cobrindo uma área de mais de 100 hectares, Karnak é maior que algumas cidades antigas. No centro do complexo fica o grande salão hipóstilo. Hoje é banhada por completo pela luz solar. Mas originalmente a sala foi criada para proteger os deuses do sol forte do meio-dia. O grande salão hipóstilo era totalmente coberto, ficava em breu total. Os construtores reais enfrentaram um grande problema:
Vigas enormes eram necessárias para sustentar a distância entre as colunas e, apoiado sobre elas, havia um teto enorme. Os principais desafios em um telhado único são a estabilidade e a resistência. É preciso dar atenção ao material usado, pois ele tem que suportar o seu próprio peso. Os engenheiros egípcios precisavam de um material mais resistente que os blocos de calcário usados na construção das pirâmides. O arenito era facilmente encontrado nas pedreiras ao sul e apresentava melhores qualidades de suporte do que o calcário. Um material resistente, perfeito para o grande salão hipóstilo. O primeiro passo foi subir as grandes colunas de arenito de 15 metros de altura. Há algumas teorias sobre como subiram essas colunas. É perceptível que os blocos vieram de pedreiras distintas, porque dá para ver componentes diferentes. Cada bloco tem mais de 4 toneladas, pesados demais para serem carregados pelos trabalhadores. Então os engenheiros tiveram que inventar um novo método. Para essa construção foi necessário algum tipo de andaime. Parece que os egípcios utilizaram um tablado natural. Segundo a teoria, cada vez que adicionava uma camada de bloco de pedra, os arredores eram cobertos por uma camada de areia, para criar uma plataforma de trabalho. Preenchiam até o topo e depois retiravam completamente a areia. O resultado foi um bosque de 134 colunas perfeitas. A maioria com a altura de um prédio de 7 andares. Com as vigas posicionadas, os engenheiros egípcios criaram o maior salão de todos os complexos religiosos do mundo, cobrindo incríveis 4.645 metros quadrados. Uma estrutura e uma paisagem digna dos deuses. O grande salão hipóstilo foi a maior proeza da engenharia de coberturas do mundo antigo. Nos tempos atuais, engenheiros construíram um dos telhados mais complexos para um propósito diferenciado. Na Ucrânia, em 1986, um dos reatores de Chernobyl explodiu. Foi o pior desastre nuclear do mundo. A explosão destruiu parte do telhado da usina, liberando partículas de material radioativo. Para impedir o vazamento da radiação mortal, os engenheiros precisavam colocar um novo telhado e selar toda a estrutura. Mas depois de 5 minutos de exposição à radiação, diminuía-se a expectativa de vida para apenas alguns dias. Como resolveriam isso? As equipes trabalharam em turnos para tentar bloquear os materiais radioativos, montando uma cobertura maciça de concreto e aço. Mas esses reparos foram feitos às pressas. 10 anos depois, os níveis de radiação voltaram a aumentar e a estrutura estava em perigo de colapsar. Era preciso uma solução milagrosa de engenharia. Os cientistas tiveram a ideia de construir um arco de metal gigante, nomeado Novo Confinamento Seguro, com mais de 35.000 toneladas. É a maior estrutura terrestre móvel já construída, mas esse gigante tinha que ser projetado com perfeição. A estrutura, uma enorme construção treliçada de unidades tubulares de aço suportadas por 2 vigas longitudinais de concreto, é forte o bastante para resistir a tornados, terremotos e temperaturas extremas. O sistema de confinamento de Chernobyl é admirável. A cobertura foi preparada para lidar com situações extraordinárias, no caso, a radiação. Por isso, os materiais foram escolhidos com muito cuidado. A estrutura também protege contra danos internos. No arco estão as construções tubulares de aço revestidas com painéis de policarbonato para proteger contra os danos causados pela radiação. Em novembro de 2016, 6 anos depois do início do projeto, um novo confinamento foi posicionado. E ainda bem que funcionou. Com 257 metros de largura e 109 metros de altura, selou completamente as ruínas radioativas de Chernobyl. Um escudo protetor imenso projetado para durar pelos próximos 100 anos.
você sonha em viajar para um destino de outro mundo, o alerta de preço do Kayak te avisa quando os preços baixarem. Kayak, sonhe, busque, viaje. No History 2, sabemos do que você gosta. Por isso, neste fim de semana, te recomendamos uma viagem ao Big Bang. Saiba como uma série de acontecimentos épicos se conectaram para tornar possível a nossa vida e o mundo em que vivemos. Não perca a grande história, domingo à tarde, no History 2. Muito mais história. Floki, ele é o primeiro europeu que viajou para a Islândia com o propósito de colonizá-la. Claro que isso conecta com toda aquela parte do Floki como um grande construtor naval, como um grande conhecedor do mundo marinho e tal. Mas a parte que mais interessa é ver o Floki como o Loki. É o elemento discordante dentro da mitologia que, com suas ações, pode te levar direto ao Ragnarok. Tem ações que são muito graves e levam a um desenvolvimento bem complexo. Os engenheiros antigos também projetavam suas estruturas para durar. Poucos lugares se destacam mais que uma civilização emergente do século VII a.C., na costa norte do mar Mediterrâneo. A Grécia Antiga. Os gregos levaram os templos a outro nível, construindo estruturas enormes. A arquitetura dos templos gregos foi reproduzida em todo o Mediterrâneo. E claro que é simbolicamente significativa e arquitetonicamente impressionante. Os gregos emularam as ideias egípcias na questão de tamanho e impacto em seus templos. Incorporaram colunas bem como pilares e vergas em seus projetos. Entretanto, enquanto os egípcios construíram seus templos para que poucos da elite vissem o interior, os templos gregos foram construídos para que todos admirassem o lado de fora. Os templos gregos foram feitos para exibir seu exterior. Foram pensados para serem vistos por fora, não por dentro. A luz tem papel fundamental em todos os aspectos de maneira e motivação da construção. Essa mudança também alterou o foco da engenharia. Os gregos acreditavam que o segredo para construir um bom edifício estava na matemática. Buscavam refinamento e perfeição, desenhando com cuidado e medindo os templos para garantir que os ângulos, as formas e os tamanhos estivessem exatos. Os engenheiros gregos trabalhavam para estabelecer proporções, mantendo relação estrita entre a altura e diâmetro das colunas. As pedras eram talhadas com extrema precisão e bem agrupadas para exaltar a beleza e a estabilidade estrutural dos desenhos. A matemática meticulosa permitiu avanço na engenharia e construção de templos como jamais visto. Os templos gregos eram bastante particulares, impossível não vê-los. O maior feito grego ainda está de pé. O Partenon. É o apogeu da arquitetura. É o maior templo construído no período clássico. Localizado no alto de um afloramento rochoso sobre a cidade de Atenas. Os detalhes, a qualidade dos entalhamentos e a grande escala desse templo era extraordinária. Sem precedentes tanto em qualidade quanto quantidade de esculturas arquitetônicas. É uma declaração de perfeição, uma afirmação de poder e uma demonstração de riqueza. O Partenon foi dedicado à deusa Atena, patrona da cidade de Atenas. O Partenon é, de fato, o auge da construção grega. Celebra todas as crenças da civilização. Mas um edifício tão colossal exigiria excelência em engenharia. O primeiro desafio era adquirir o material digno de uma deusa. Para construir o Partenon, utilizaram o melhor mármore da Grécia, que foi cuidadosamente selecionado. Este seria o maior edifício de mármore do mundo em sua totalidade.
Foram precisos de aproximadamente 13.400 blocos com peso estimado de 30.000 toneladas. Foi preciso muita mão de obra. Era um projeto enorme que exigiu grande parte da riqueza da cidade de Atenas. Os historiadores estimam que o Partenon custou 800 moedas de prata de Atenas. Uma grande quantia, equivalente a 16 milhões de dólares no século XXI. Para os atenienses, qualquer valor pareceria justificável. Um ícone da perfeição. Mas tal maravilha não é tão simétrica quanto parece. Sua estrutura contém um segredo de engenharia. Uma coisa bastante decepcionante sobre o Partenon é o fato de ter tantas imperfeições. As curvas sutis fazem cada peça do templo ser única, com variações em frações de milímetros. Essas pequenas discrepâncias não foram erros por parte dos engenheiros. Se todas as linhas fossem retas, o resultado seria um pouco destoante. As colunas ficariam meio gordas e a base pareceria unificada no centro. Para criar a aparente perfeição, os gregos antigos bolaram um truque de engenharia para enganar os olhos. Incorporaram ajustes quase imperceptíveis por todo o templo, criando a ilusão de linhas retas. Cada uma das 46 colunas tem um perfil com curvatura suave que se inclina para dentro. Os engenheiros até elevaram um pouco o solo no centro do templo para que de longe aparentasse ser uma superfície completamente plana. Quando olhamos para o templo, os efeitos ópticos da nossa perspectiva e da curvatura ocular são neutralizados. E temos a impressão de um prédio ainda mais reto do que o real. Eu acho isso incrível. A perfeição do Partenon é uma bela ilusão da engenharia. Tais refinamentos complexos exigiam exímia precisão. Um nível de precisão difícil de se atingir até em tempos modernos. Os engenheiros modernos ainda se baseiam nos princípios matemáticos gregos, quando tentam criar ilusões de ótica em edifícios ao redor do mundo. Inaugurado em 2016, o arranha-céu Mahanakhon foi reconhecido como o edifício mais alto da Tailândia, mas sua aparência incomum é o que mais chama a atenção. Ao olhar, nós logo pensamos, isso aí deveria estar de pé? Uma fita pixelada envolve todo o lado exterior, como se a superfície tivesse sido retirada para expor a camada interna. Mesmo para um engenheiro, parece que vai cair a qualquer momento. É uma obra-prima do design. Entretanto, o projeto foi um grande desafio para que os engenheiros garantissem uma estabilidade capaz de resistir a rajadas laterais do vento ou terremotos. O prédio foi construído em torno de uma parede central de concreto reforçado. 12 colunas grandes envolvem toda a extensão do centro, suportando o desequilíbrio de força da gravidade criado pelo formato dos andares mais altos. Essa engenharia mirabolante possibilitou a criação da estrutura. É uma variação moderna da ilusão de ótica originária do Partenon. A matemática grega levou a engenharia antiga a um novo patamar. Mas uma civilização antiga superaria inclusive eles, os romanos, inventando novas formas radicais para seus templos e incorporando ideias ousadas jamais vistas. A arquitetura dos templos romanos foi uma incrível novidade. Mas Roma precisou de técnicas de construção totalmente novas e avanços de engenharia que possibilitariam as criações. Os romanos adotaram várias técnicas de engenharia diferentes de outras culturas do Mediterrâneo. Projetavam os interiores de forma tão impressionante quanto os exteriores. Criaram salas abertas enormes, não só para exibir estátuas imensas, mas também para guardar equipamentos do templo e oferendas. Quando os gregos, por exemplo, criavam um grande corredor, havia muito mais colunas no local se comparado às construções romanas. Os engenheiros romanos desenvolveram novas formas para seus templos, construindo uma variedade de estruturas diferentes em todo o império. Mas uma maravilha foi a mais visionária: o Panteão.
Ainda hoje, quase 1000 anos depois da construção, é uma das estruturas mais impressionantes do mundo. É um sobrevivente incrível do mundo antigo. Acredita-se que é um templo dedicado a todos os deuses romanos, com as mais ambiciosas técnicas de engenharia que já se viu em qualquer edifício. Em minha opinião, o Panteão é a construção mais impressionante do mundo antigo. É o apogeu da genialidade arquitetônica. Essa é a minha prece. Que a ira de Deus caia sobre esses pagãos que profanam os lugares santos de nossa terra. Que deixemos-los sofrer em nossas mãos. Massacremos-los em batalha. Cortemos-los como espigas de milho na colheita. Regozijemo-nos em sua ruína e os levemos de volta ao mar de onde vieram. E deixemos a Santa Igreja de Deus se armar e ir à guerra contra esses adoradores do diabo. Não deixemos essa guerra terminar até que não reste um único pagão vivo em pé e respirando. De agora em diante, pode acreditar em mim. Nós somos a ira de Deus. Vikings. Esta noite, às 10, no History 2. Se a viagem dos sonhos parece anos-luz de distância, no Kayak você encontra hotéis a preços incríveis para fazer dela realidade. Kayak. Sonhe, busque, viaje. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. 300 presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. A um custo médio de cerca de $700 mil por dia. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de $10 milhões em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. No History 2, sabemos do que você gosta. Por isso, neste fim de semana, te recomendamos uma viagem ao Big Bang. Saiba como uma série de acontecimentos épicos se conectaram para tornar possível a nossa vida e o mundo em que vivemos. Não perca a grande história, domingo à tarde, no History 2. Muito mais história. A fama do Panteão se dá pela prestigiosa cúpula. Sem nenhum tipo de suporte, diferente de tudo já feito em Roma. Ainda hoje é uma maravilha da engenharia. Aquela ainda é a maior cúpula de concreto sem reforço de todo o mundo. Nunca chegou a ser superada. Cobrindo 43 metros, tem o dobro do tamanho de qualquer cúpula já construída. O tamanho da cúpula é extraordinário, porque construíram de uma maneira que não foi preciso reforço algum. É um feito da engenharia. Um marco histórico. Mas construir essa maravilha arquitetônica seria um dos maiores desafios que os engenheiros de Roma enfrentariam. Para a construção de uma cúpula, deve-se levar em conta a leveza, para reduzir a pressão na estrutura, e também a forma de